perto de Cesárea, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu, colaborando na poda verbalística. Dignitários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra. Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa: nunca. O Cristo sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida, acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algo terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e, voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou: bondoso, Pedro, há precisamente uma hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram, entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E, sorrindo, finalizou: dentro de nós mesmos, será travada a guerra maior. 32. Numa cidade celeste. Quando Joaquim Pires desencanou, crente sincero e praticante assíduo que fora do Evangelho, procurou, incontinente, as portas do céu. Combater as próprias paixões, distribuir a benefícios sem cogitar de recompensa, humilhar-se em favor dos outros, sempre que as circunstâncias lhe aconselhavam serenidade e renúncia. Em suma, Joaquim fora um homem bom. Todavia, como vivemos sobremaneira distanciados das criaturas perfeitas, andava preocupado com a ideia de repousar no paraíso. Não tivera ocasião de provar-se em testemunhos reconhecidamente difíceis e angustiosos. No entanto, acariciava o propósito de anestesiar-se no outro mundo. Queria descansar, esquecer, embriagar-se no êxtase divino. Morreu, por isso, sem receio algum. Despediu-se, quase contente, dos familiares. Parecia andorinha humana, no júbilo de buscar a primavera no outras paragens. E, como efeito, tantos méritos detinha consigo, que prodigioso frio de luz assinalava-lhe o caminho, desde o túmulo até as portas de uma cidade resplandecente. Aí chegado, Joaquim, premido pela emoção, empalidecera de regozijo. Enlevado, notou que, lá dentro, havia felicidade e luz, mas inequívocos sinais de trabalho também. Ruídos de atividade salutar e sons de campainhas inquietas alcançaram-lhe os ouvidos surpresos. Antes de se entregar a maiores perquisições íntimas, simpático mensageiro veio recebê-lo no limiar. É aqui o paraíso? Inquiriu à maneira do sertanejo bisonho que visita a grande metrópole pela primeira vez. Sim, informou interpelado, gentilmente, estamos numa cidade celestial. Quer dizer, então, em boa geografia, que já não respiramos a atmosfera da carne. Tornou recém-chegado, hesitante. Não tanto, esclareceu o enviado fraterno. De tímpanos aguçados, Pires registrou a chamada dos clarins de serviço e considerou, tímido: meu amigo, que eu não sou mais do número dos vivos. O outro completou-lhe a frase reticenciosa, asseverando: não padece qualquer dúvida. Mas, prosseguiu o morto adventício, trabalham, ainda, a quê? Muitíssimo. Há, nesta cidade, horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais, disposições de lei, lutas e conflitos. O mensageiro esboçou expressivo gesto de complacência e observou: acredita que a morte da carne, mero fenômeno da natureza, purifique o espírito milagrosamente. Temos enorme serviço a fazer. E o repouso para nós é lição, repara o estímulo. Nossa felicidade não se cristalizaria em altares imóveis. Oh, clamou Joaquim aflito, a justiça ensinava-me no mundo que há um paraíso para os bons e um inferno para os maus. E você, interrogou o companheiro, intencionalmente, se julga perfeitamente bom? Não, respondeu Pires com humildade não fingida, sou um pecador, bem o reconheço, contudo. Francamente, não admitia houvesse tanto serviço após o sepulcro. Suporá inoportuno e intempestivo nosso propósito de luta e solidariedade, melhoria e reconstrução? Quem não é infinitamente bom, deve amparar quem não é infinitamente mau.
É imprescindível atender aos imperativos da vida. Só Deus é o absoluto. Sim, compreendo, resmungou Joaquim, descoroçoado. Todavia, sonhava com a paz perpétua. E continuou. Existe aqui chefia e subalternidade? Perfeitamente. Servidores melhores e piores? Sim, em mais elevado padrão de justiça e aproveitamento. Há estudos e provas, especializações e obrigações. Muito além dos ensaios que efetuamos na Terra. Há probabilidades de erro e dúvida, discussão e negação. Em todas as rotas de ação, porque o livre-arbítrio da alma envolvida é naturalmente a cooperar na estruturação dos destinos, com a supervisão da vontade de Deus. Consequentemente, prosseguiu Joaquim, há reparações e punições, desequilíbrios e dificuldades. Exatamente. Você não ignora que onde o erro é possível deve existir recurso para a corrigenda. O recém-desencarnado meditou e eduziu, procura o repouso inalterável. Quem sabe resplandece em esfera mais elevada ao céu que busco. Assim não é, disse-lhe o interlocutor. Quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Pires sentou-se, apalidado, sob indizível abatimento. O emissário fixou um gesto de bom humor e acentuou com clareza. Parece-me que o paraíso, sonhado por você, é o Éden da espécie Limax arborum. Essas criaturas, que no fundo são igualmente filhas de Deus, organizam o próprio lar, através de folhas e flores. Aquietam-se e dormem descansadas sob a claridade do firmamento. Nada perguntam. Não riem, nem choram. Desconhecem os enigmas. Não sabem o que vem a ser aflição ou dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores preciosas da vida. Ignoram se a guerra ou paz, dificuldade ou pesadelo entre os homens. Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais e, se um cataclismo fulminasse o universo em que nos achamos, não registrariam grandes diferenças. Oh, gritou Joaquim, repentinamente entusiasmado, quem são esses seres privilegiados? São as lesmas, esclareceu o emissário, sorrindo, e se você disser, suficientemente, encontrará o paraíso delas. Joaquim modificou a expressão facial e, embora consternado, quando ouviu falar em lesmas, resolveu entrar. 33. Lembrando a parábola. Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores, em diversos degraus da virtude e da sabedoria, lavravam a terra em louvor de tua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Afagado o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os, aonde fores, em benefício dos pneus filhos e teus irmãos que, em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta a quem levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo estas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo ao que te diriges. São ambas, a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro, confiou apenas 1 talento, aclarando, cuidadoso: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual, acende em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Em seguida fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei de regresso, para as contas. O tempo correu, celery, e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar. O soberano esperava-os no pórtico, esperançoso e feliz. Findas as saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe 10 talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicada. Deste-me 5 e restitua-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo, espalhando a riqueza, aliciei a gratidão, usando a habilidade, recebi a estima, movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio, e distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O Senhor o abençoou e explicou: já que foste fiel nestes negócios de pouca monta,
conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência obtive o trabalho e, submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou, contente: já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido muito das grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição e, devolvendo, intacto, o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentado enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros temendo-te o juízo, escondi-a na terra e reponho-a, agora, em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei, estoivou meus desejos e, de modo algum, desejaria possuí-la, outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou-o, triste, e falou, enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha benção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo, no avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste meu tesouro ao pântano do desespero e da revolta e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado, nas trevas exteriores. 34. Na subida cristã. Filipe, o velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditando bastas vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. A boa nova, dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um monte divino, alto demais, porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum. O mestre era, sem dúvida, o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Ele, que acompanhava o Senhor, passo a passo, atravessava obstáculos imensos, de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que, de súbito, via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. É quase impraticável a ascensão evangélica. Os ideais, as esperanças e objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos ao seu olhar. Se os óbices da jornada espiritual lhe estorvavam sádios propósitos do coração, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo. Em razão disso, de quando em quando interpelava o amigo celeste, desfechando-lhe indagações. Jesus, persuasivo e doce, esclarecia: Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos, inspirando os viajores da viela e estimulando-os, quanto for necessário. Se não descerrarmos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes, impensadamente, a claridade que refulge, além. Mas, Senhor, obtemperava o companheiro sincero traço, não será mais justo graduar as visões? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza e incompreensão. Muitos homens chegam a odiar e perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação, para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações.
O Cristo sorria, benevolente, e acrescentava: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçam que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Não é a coroa da montanha que perturba a planície. E se obstáculos aparecem, impedindo-nos a subida, estas dificuldades pertencem a nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre, convida ao raciocínio elevado, no entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava o terreno das longas perquisições interiores e concluía, afirmando: Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isto. Silenciava Jesus no habitual meditarão. Certo dia, ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon, em jornada comprida e laboriosa, quando o apóstolo, ainda em baixa altitude, se pôs a admirar, deslumbrado, os resplendores que fluíam da cordilheira. Terminaram o lençol verdoengo e florido. Atacaram a marcha no carreiro íngreme. Agora, era a paisagem ressequida e nua. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. Não obstante subirem devagar, Filipe, de momento a momento, rogava pausa e, suarento e inquieto, sentava-se à margem, a fim de alijar pedras minúsculas que, sorrateiras, lhe penetravam as sandálias. Gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Dezenas de vezes, pararam, de súbito, repetindo Filipe a operação e, ao conquistarem as eminências da serra, banhados de sol, na prodigiosa visão da natureza em torno, o mestre, que sempre se valia das observações diretas para fixar as lições, explicou-lhe, brandamente. Como reconheces, Filipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha aí, sim, a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal, entretanto, muitas vezes, as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Assim também, na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto de palestra, a opinião erradia, o gesto impensado. Podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos estabilidade espiritual. Entendes, agora, a importância das bagatelas em nosso esforço diário? O pescador galileu meneou a cabeça, significativamente, e respondeu, satisfeito: Sim, mestre, agora compreendi. 35. Inesperada observação. Assim que a fama de Jesus se espalhou fartamente, dizia-se, em torno de Genezaré, que o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem, através de todos os quadros da natureza. Ante as ondas revoltas, comentava as paixões que devastam a criatura, contemplando algum ninho com filhotes tenros, exaltava a sublimidade dos zelos da família, à frente das flores campesinas louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples, ouvindo o cântico das aves, reportava-se às harmonias do alto. Ocasião houve em que de uma semente de mostarda extraiu glorioso símbolo para a fé e, numa tarde fulgurante de pregação consoladora, encontrar inesquecíveis imagens do reino de Deus, lembrando um trigal. Explanou sobre o amor celeste, recorrendo a uma dracma perdida, e surgiu um instante, oh surpresa divina, em que o Cristo subtraíra a infortunada pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e sábias palavras. Por mais se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas, curiosos de apreender-lhe a conceituarão da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. Como ninguém, sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardado o respeito que sempre consagrou à ordem. Guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto invariavelmente ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância, nunca fui observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Levantava e animava sempre. Estimulava as qualidades superiores sem descanso,
surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Impressionados com aquela feição dele, Tiago e João, certa feita, ao regressarem de rápida estada em Cesareia, traziam, espantados, o caso de um ladrão confesso, que fora ruidosamente trancafiado no cárcere. Pisando Cafarnaum, de retorno, Tiago disse ao irmão, após relacionar as dificuldades do prisioneiro: que diria o senhor se viesse a sabê-la? Tiraria ilações benéficas de acontecimento tão escabroso. Ouvido pelo irmão, com indisfarçável interesse, rematou: dar-lhe notícias do sucedido. Com efeito, depois de abraçarem Jesus, de volta, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável, em frases longas e inúteis. O criminoso de Cesareia, descreveu, prolixo, fora preso em flagrante, em seguida a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Conhecia, através de informações, vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana e, por 180 dias, cavara ocultamente a parede rochosa, de modo a pilhar as preciosidades, sem testemunhas. Fizera-se passar por escravo misérrimo, sofrera açoites na carne, padecera fome e sede, por determinações de capatazes insolentes, trabalhara de sol a sol num campo não distante da residência patrícia, tão só para valer-se da noite, na transposição do obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camaféus e das pedras, das redes de ouro e dos braceletes de brilhantes. Na derradeira noite de trabalho sutil, foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso e, quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso, eis que 2 vigilantes espadaúdos agarram-no pressurosos. Buscou escapar, mas debaúde. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto e dos braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido, espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz, agonizando, fora posto a ferros em condições nas quais, talvez, não lhe seria dado esperar a sentença de morte. O mestre ouviu a longa narrativa em silêncio e, porque observasse a atitude expectante dos aprendizes, neles fixou o olhar percussiente e doce e falou: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após, afastou-se, pensativo, enquanto os 2 jovens companheiros se entreolhavam, surpresos, sem saberem que replicar. 36. Nas hesitações de Pedro. Logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida às revelações do Pentecostes, e o serviço de assistência social maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que se esboçavam, quando a casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, foi procurada por infeliz mulher. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes. Revelava-se semilouca e doente. As senhoras do reduto cristão retraíram-se, alarmadas. E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como a ver-se nas circunstâncias. Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas, entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que, naturalmente, buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. O mestre lhe ditaria o recurso. Buscar-lhe-ia, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava a resposta, sob o apalpo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico, e exorou a proteção do amigo divino, que fora crucificado. Em breves instantes viu Jesus, nimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos, que se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis, temos a entrada a uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me. Que farei? O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos.
O discípulo entendeu a referência, mas, ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar, para que, a fim de julgá-la. Com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: Nesse mistério permanecem na terra numerosos juízes, para fazer-lhes sentir a extensão dos erros. Indagou Simão, em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã, nas vias públicas, milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma. Também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo. Ainda não. Nesse labor terrível respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum, então, chorou, súplice, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando, simultaneamente, com o amor que o Cristo lhe havia legado. Arquejava, soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações, mas Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente. Enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios do mal servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abra acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após, entrou em silêncio, diluindo-se-lhe a figura irradiante na claridade evanescente da hora vespertina. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu, de manso, a porta e dirigiu-se à mulher, acolhedor. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz, assombrada. Eu? Falou Pedro, com os olhos empapuçados de chorar. E concluiu. Sou seu irmão. 37, candidato impedido. Quando o mestre iniciou os serviços do reino celeste, em torno das águas do Genizaré, assinalando-se por indiscutíveis triunfos no socorro aos aflitos e comentando-se-lhe as disposições de receber companheiros e aprendizes, muita gente apareceu ávida de novidade, pretendendo o discipulado. Não seria agradável seguir aquele homem divino, que restaurava a saúde dos paralíticos e abria novos horizontes à fé. A palavra dele, represada de amor, falava de um reino por vindouro, onde os aflitos seriam consolados. Suas mãos, como que tocadas de luz sublime, distribuíam paz e bem-aventurança, bom ânimo e alegria. Acompanhá-lo seria serviço tentador. Em razão disso, muito grande era o número de mulheres e homens que o buscavam diariamente. Acreditava-se em nova ordem política na província. Sobrariam talvez posições importantes e remunerações expressivas. Mães esperançadas procuravam confiar os filhos ao Messias Nazareno. Jovens e velhos entusiastas vinham, de longe, de modo a se colocarem na dependência dele. Para quantos que se lhe apresentavam, voluntariamente, pronunciava uma frase amiga, mostrava um sorriso benévolo, fixava um gesto confortador. Foi assim que, em radiosa manhã, quando o Senhor descansava na residência de Levi, por alguns minutos, apeou de uma liteira adornada certo cavalheiro a caracterizar-se pelo extremo apuro. O recém-chegado tratou, Celery, do objetivo que o trazia. Interpelou o Cristo, diretamente. Queria o discipulado. Ouvira comentários ao novo reino e desejava candidatar-se a ele. Sobretudo, esclareceu, fluente traço, honrar-se-ia acompanhando o mestre, ao longo de todas as suas pregações e ensinamentos. O profeta contemplou-lhe a indumentária brilhante e perguntou. Em verdade, aceitas os testemunhos do apostolado? Perfeitamente, replicou o moço, cortês. Hoje, disse o mestre, após longa pausa temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes, num telheiro junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraternal. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? O rapaz franziu a testa e acentuou.
Não hesitaria. Entretanto, sou armeiro de Fassur, principal da casa de Herodes e guardo esse título com veneração. A um pajem de minha estirpe, não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam identificar-me. A crítica não me perdoaria e talvez não pudesse satisfazer a incumbência. Jesus não se irritou. Contemplando o interlocutor surpreendido, propôs, bondosamente. 2 órfãs estão em casa de Joana, aguardando mão carinhosa que as ampare, quem sabe? Dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante. São meninas necessitadas de proteção sadia. Oh! Não posso, exclamou o noviço, escandalizado. Sou explicador dos textos de Ezequiel e nos treinos de Jeremias, fora de Jerusalém. Documentação de sacerdotes ilustres aprova a minha cultura sagrada. A um intérprete do testamento, de minha condição, não quadraria a oferta de crianças desprezadas. Como vemos. Sem alterar-se, o mestre lembrou. Um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Filipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Está cansado, aflito, e Filipe permanece ausente em missão de socorro. Se lhe desses 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. É impraticável, tornou o rapaz. Sou fiscal das disposições do Levítico e, nessa função, provavelmente seria compelido a isolar o enfermo no Vale dos Imundo. A medida é imperiosa se ele houver ingerido carnes impuras. O Senhor esboçou um sorriso e agradeceu. Insistindo, porém, o interlocutor, Jesus indagou. Que pretendes, enfim? Garantir futura representação do reino que se aproxima. O Nazareno fitou nele olhar translúcido e redarguiu. Erraste o caminho. Naturalmente o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas, reitero a solicitação, disse o armeiro de Fassur, quero colocar-me dentro da nova ordem. Apesar do imperativo que transparecia daquela voz, o mestre finalizou, muito calmo. Prossegue em teu caminho e não temes. Realmente, reclamamos companheiros para o ministério. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição e o evangelho precisa justamente de corações desembaraçados que estejam prontos ao necessário auxílio em nome de nosso Pai. O explicador dos textos de Ezequiel deu uma gargalhada, olhou para o Messias evidenciando um inexcedível sarcasmo, qual se houvera defrontado um louco, e partiu sem compreender. 38. Entre o bem e o mal. O gênio do bem e o gênio do mal aproximaram-se simultaneamente do homem e ocuparam-lhe as antenas receptivas da mente, disputando-lhe a colaboração. Empenhado na construção do reino de Deus, sobre a terra, o gênio do bem, mais poderoso e mais forte, assoprou-lhe a fronte, desanuviando-a, e notificou-lhe, através do sem-fio do pensamento. Filho meu, venho abrir-te caminho para a luz eterna. Arrebatar-te-ei as sublimes culminâncias. Integrarás o séquito de cooperadores do Altíssimo. Com o teu concurso, o planeta libertar-se-á da peste, da fome e da guerra e o paraíso brilhará entre as criaturas. Fremiu o homem de gozo íntimo. O Numes Celeste, porém, passou a relacionar as condições. Para esse fim, iniciarás os serviços renunciando às facilidades humanas. Regozijar-te-ás quando fores desprezado. Servirás sem descanso. Nunca reclamarás recompensa. Ajudarás ao necessitado que se perdeu no sofrimento e ao ímpio que se precipitou nos despenhadeiros da ignorância. Alegrar-te-ás com a prosperidade de todos e preferirás o sacrifício de ti mesmo. Rejubilar-te-ás com o êxito de teus amigos, tanto quanto lhes partilharás a dor. Não te deterás sobre as imperfeições de ninguém, entretanto, vigiarás, dia e noite, os teus próprios defeitos, de maneira a corrigi-los definitivamente. Confiarás no Senhor de modo invariável, ainda mesmo quando o desânimo te assedie por todos os lados. Não pleitearás o incenso bajulatório. Fixar-te-ás no dever, acima de todas as considerações, convicto de que toda a glória pertence ao Criador. Estimarás os que te não compreendam. Desculparás, centenas de vezes, diariamente. Não perderás tempo na curiosidade vazia. Consagrar-te-ás à prática do bem, sem perguntas vãs. Não te prenderás aos resultados da ação, para que os cárceres floridos não te surpreendam a alma. Colabora no bem de todos, aprendendo a servir. E, sobretudo,
Não te esqueças de que só o amor sacrificial te conferirá energias e recursos para a obra imortal que proponho. Interrompeu-se o anjo, e o homem, longe de entusiasmar-se com a oferta, entregou-se à profunda estranheza. Nesse instante, o gênio do mal, interessado na conservação do império do eu, assoprou-lhe a fronte, turvou-a com o magnetismo da ilusão e falou: meu filho, não te preocupes com os ideais superiores. As estrelas são maravilhosas lâmpadas no firmamento, mas são inalcançáveis. Auxilia-me a conservar a terra tal qual é, para que a luz nos não incomode o milenário serviço de sombras. Alarga a tua gaiola e põe as almas desprevenidas dentro dela. Prende nas mãos os que se acerquem de teu roteiro. Jamais perdoes, porque perdão é fraqueza. Antes de ser bom, preocupa-te em não seres tolo. A renúncia é a arte dos covardes. Se alguma bomba te ameaça o domicílio, trata de colocá-la à porta do vizinho. Nunca te sacrificas por ninguém. Concentra-te nos lucros imediatos e multiplica vantagens e direitos. Quando não encontrares cortejadores do teu nome, diligencie o louvor em boca própria. Não cogites de muita construção elevada, mas não te esqueças de boa e contínua propaganda de ti mesmo. Pense em ti 99 vezes e reflete nos interesses dos outros apenas uma vez em cada 100, caso te seja isso possível. Assim vencerás. Não acredites em paz, fora de teu leito ou de tua mesa, nem gastes tempo com o mito da fraternidade universal. Amontoa pedras preciosas e ouro puro, convertendo-os em forte coluna no cimo da qual possas conversar tranquilamente com os teus semelhantes. Recorda que a trincheira monetária é o único lugar do planeta em que respirarás suficientemente seguro. Em troca de tua colaboração valiosa, e o portador do mal fez carantonha diabólica, auxiliar-te-ei a obter boa casa, cama confortadora, prazeres e comida farta. O homem acabou de registrar a proposta no pensamento e quase enlouqueceu de alegria. Incumbiu-se, ele mesmo, de desligar-se da influência do gênio do bem e confiou-se, desvairado, ao gênio do mal. O mensageiro do céu viu-se posto à margem e o satânico inspirador, lançando-lhe sarcástico olhar, desafiou: então, não me arrebatarás o aliado incondicional? Reparando, contudo, que o emissário divino permaneceu calado, bradou, estentórico: por que não confundes o homem com o teu poder e sabedoria? O interpelado respondeu sem irritar-se: tenho mais que fazeres e não me cabe despender as horas em contendas inúteis. O assunto, porém, não está liquidado. Se o gênio da dor não passar por aqui em breves dias, voltarei, mais tarde, em companhia do gênio da morte. E afastou-se, rápido, certamente no intuito de dirigir-se a outros homens. 139. A indagação do inspetor. O agrupamento doutrinário, naquela noite, apresentou aspecto festivo. 2 semanas antes, Abel, um dos orientadores espirituais da casa, anunciou a visita de um mensageiro de Jesus, marcada para aquela hora. Viria de muito alto, não só trazendo a bênção do Senhor, mas também no propósito de inspecionar a humilde instituição. Deviam preparar-se os companheiros para a venerável presença e, em razão disso, a pequena comunidade se desdobrou em serviço e carinho. Nas paredes muito limpas viam-se tufos de flores odorantes. A luz derramava-se, profusa, de lâmpadas bem cuidadas. Extenso tapete amortecia o rumor dos passos de quantos, cautelosamente, penetravam o recinto e a atmosfera recordava o sagrado silêncio de um templo antigo. Quando os 10 cooperadores encarnados se agregaram em torno da mesa simples e acolhedora, a rogativa do diretor se elevou, comovente e cristalina. Nós mesmos, ouvindo-a, registrávamos inefável emoção. O grupo realmente constituía-se de servidores da crença, sinceros e bem-intencionados. Talvez, por isso mesmo, merecia a elevada deferência da noite. Terminada que foi a oração de abertura, fomos notificados de que o embaixador de cima não tardaria. Com efeito, em 2 minutos, inundou-se o ambiente de suave luz. O emissário, como que cercado por vasta auréola de estrelas evanescentes, ingressou no santuário, revelando expressão de sublime benevolência. Cumprimentou-nos, afavelmente, incorporou-se ao médium mais apto e, demonstrando avançada sabedoria e iniciativas virtudes, saudou a turma em serviço, comentando a magnanimidade de Jesus que nos permitiu o júbilo daqueles momentos reconfortantes. Exaltou a expectativa da esfera superior, relativamente à colaboração humana, e, em seguida, pediu que os amigos encarnados algo informassem, individualmente,
com referência ao espiritismo cristão na existência de cada um deles. Tínhamos a ideia de contemplar iluminado e instrutor em delicada maratona, junto à reduzida e estudiosa classe escolar. Constrangidos pela generosidade e pelo carinho da solicitação, os companheiros passaram a responder, começando pelo condutor da assembleia. Graças a Deus, informou o presidente do grupo, tenho aqui minha luz confortadora. O espiritismo renovou meus caminhos. Sou outro homem. Meu desagradável passado desapareceu. Em tempo algum recebi tamanha claridade no coração. Sou feliz, meu grande benfeitor, e agradeço ao Supremo Pai a dádiva do conhecimento que tanta ventura me trouxe. Logo após, falou de Castorina, devotada e cooperadora da organização. Encontrei nesta fé consoladora o meu refúgio de paz. Bendito seja Jesus, o nosso divino mestre. Depois dela, o Sr. Câmara, médium em desenvolvimento, esclareceu, emocionado. A nova revelação é maravilhosa fonte de alegria para minha alma. Não posso expressar a gratidão que me vibra no ser. Calando-se o companheiro, o Sr. João Costa, admirável intérprete das ideias cristãs, explicou. Beneficiado que fui pelo Espiritismo, nunca mais sofri dúvidas. O Evangelho dá-me agora definitiva segurança, pois reconhece que a justiça divina é perfeita e que o Espírito é imortal. A senhora dele, logo que o marido silenciou, tomou a palavra, assegurando: a doutrina é minha vida. Fim daquela assertiva breve, o Sr. Freitas, atencioso leitor de teses científicas e mais loquaz que outros, comentou em fraseologia brilhantes ponderações richeístas, referiu-se ao metapsiquismo europeu e terminou, afiançando: o Espiritismo é o único sistema que pacifica a inteligência. Nele, temos a crença, a razão e a lógica perfeitamente atendidas. Depois disso, de Emerenciana enunciou: nos princípios do Espiritismo cristão, achei a minha felicidade. E Denair, ao lado dela, ajuntou: eu também. Por último, o Sr. Soares, fundamente concentrado na prece, exclamou: o Espiritismo é o meu farol definitivamente aceso. Sem ele, há muito tempo eu estaria nas trevas do crime. Retornando à quietude anterior, o emissário agradeceu a reverência e o carinho que transpareciam das respostas ao pedido que formulara e acrescentou: meus amigos, que a nova revelação é a indiscutível mensagem do céu para os caminhos humanos, estabelecendo o império do bem, provando a sobrevivência da alma além da morte e oferecendo conforto positivo, não padece qualquer dúvida. Todos vos sentis edificados, esclarecidos e felizes. Mas o que Jesus deseja saber é justamente o que vindes realizando com essa bênção. Em verdade, o Espiritismo é vossa lâmpada. Que tendes feito dela? É um ideal superior. Que proveito organizais com ele? É uma dádiva celestial. Que benefícios produzis em vós outros ou em derredor de vossos passos, usando semelhante graça? Interrompeu-se o inspetor divino e, em vista de se calarem os circunstantes, respeitosamente, a se entreolharem agora espantadiços, o venerando amigo despediu-se, bem-humorado, e prometeu voltar breve. 103:40, rogativa reajustada. Ildefonso, o filho de Dona Malvina Chaves, dama profundamente virtuosa e devotada à causa do bem, há 4 longos anos jazia semi-acamado, entretanto, preso à situação difícil, assemelhava-se a um cordeiro. Parecia estimar as preces maternas, consagrava-se à leitura edificante e sabia conversar, respeitoso e gentil, encorajando quem o visitasse. Contemplando-o, comovidamente, a desvelada mãe inquiria o médico divino, ansiosa: Senhor, que motivo trouxe meu filho à invalidez? Não te parece doloroso imobilizar a juventude aos 18 anos? Traze-o, de novo, aos movimentos da vida. Restaura-lhe o equilíbrio, por piedade. Levanto e consagrar-me-ei inteiramente ao teu divino serviço. As lágrimas do sublime coração materno sufocavam as palavras na garganta, emocionando os amigos espirituais que assistiam em silêncio. No propósito de obter a concessão celeste, a prestativa senhora sacrificava-se através de todas as atividades socorristas. Visitava moribundos, amparava sofredoras, protegia crianças abandonadas e arriscava a própria saúde e os recursos na caridade operante, conquistando prestigiosos colaboradores no plano invisível. Em virtude dos inúmeros laços de simpatia e reconhecimento,
As súplicas da estimada matrona eram agora secundadas por imenso grupo de entidades espirituais, que imploravam diariamente a renovação do destino de Ildefonso. Reclamava-se para ele plena liberdade de movimentação. Esclarecia-se que na hipótese de o enfermo não merecer a graça, o benefício não deveria tardar. Mesmo assim, considerando-se os méritos da genitora, mulher admirável na fé e no devotamento. Tantos rogos se multiplicaram e tantas simpatias se entrelaçaram, que, um dia, a ordem chegou de mais alto, determinado que o jovem fosse reajustado 100%. Os trabalhadores invisíveis, jubilosos, aguardaram ensejo adequado, e quando surgiu um médium notável, no setor da tarefa curativa, a senhora Chaves foi inspirada a conduzir o filho até ele. O missionário recebeu o solícito e declarou-se pronto a contribuir no socorro ao doente, em obediência aos desígnios superiores. A mãezinha fervorosa observou, no entanto, que aguardava a cura completa, era face da confiança que a orientara até ali. 104 O servo da saúde humana, cercado de espíritos amorosos e agradecidos, orou, impôs as mãos sobre o hemiplégico e transmitiu, vigorosamente, os fluidos regenerativos dos benfeitores desencarnados. Em breves dias, o prodígio estava realizado. Ildefonso recuperou o equilíbrio orgânico, integralmente. E a genitora, feliz, celebrou a bênção, multiplicando serviços de compaixão fraterna e gestos de elevada renovação espiritual. Um mês desdobrara os dias com Suma, quando Dona Malvina começou a desiludir-se. Ildefonso, curado, era outro homem. Perdera o amor pelas coisas sagradas. Pronunciava palavrões de minuto a minuto. Convidado à prece, informava, irreverente, que a religião era material de enfermarias e asilos e que não era doente nem velho para ocupar-se de semelhante mister. Inadaptado ao trabalho, fugia à disciplina benéfica. Trocava o dia pela noite, tal a pressa de esfalfar-se em noitadas ruidosas. Parecia vigilante do clube noturno e suas despesas desordenadas não chegavam a termo. Se a mãezinha pedia reconsideração e atitudes, sorria, escarninho, asseverando a intenção de recuperar o tempo que perdera através de espreguiçadeiras, drogas e injeções. Com 10 meses, era um transviado autêntico. Embriagava-se todas as noites, tornando a lar nos braços de amigos, e, quando a genitora, impondo-lhe repreensões educativas, se negou a pagar-lhe a 100ª conta mais exagerada, Ildefonso falsificou a assinatura de um tio em escandaloso saque de grandes proporções. A generosa mãe não sabia como solver o enigma do filho rebelde e ingrato. Queixas surgiam de toda parte. Autoridades e parentes, amigos e desconhecidos traziam reclamações infindáveis. Abnegada a senhora via-se aflita e estonteada, ignorando como reajustar a situação, quando, certa noite, pedindo ao filho ébrio lhe respeitasse os cabelos brancos, foi por ele agredida a pauladas que lhe provocaram angustiosas feridas no coração. Sem palavras de revolta, Dona Malvina, abençoada intercessora, procurou a câmara íntima, em silêncio, e rogou: Médico divino, compreendo-te agora, os desígnios sábios e justos. Meu filho é também uma ovelha de teu infinito rebanho. Não permitas, divino amigo, que ele se converta num monstro. Não sei, Senhor, como definir-lhe as necessidades, mas faz-me entender-te as sentenças compassivas e modificar-lhe a rota desventurada. Enxugando o pranto copioso, repetiu as palavras evangélicas. Sou tua serva. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Intensa luminosidade espiritual resplandecia em torno de sua cabeça venerável. Nova benção desceu de mais alto e, com surpresa de todos no dia imediato, Ildefonso acordou paralítico. 105:41, na interpretação rigorista. Juvenal Silva, após longa incursão nos domínios espiritualistas, concluiu que as aflições alma representavam fatalidade, que a dor constituía inevitável espinho e que não seria razoável imiscuir-se nas questões de auxílio. Não afirmavam os filósofos e instrutores que o indivíduo recebe sempre de acordo com os próprios méritos. Se não era possível modificar a estrutura da semente, por que a audácia de transformar as situações? Examinando todas as teses doutrinárias ao pé da letra, rematava, convicto, para que ajudar. Se o aleijado respira sem movimento e se o pobre sofre miséria e infortúnio, certo, obedecem a desígnios que não nos compete perturbar. Às vezes, em companhia de amigos íntimos, pilheriava,
Em algumas ocasiões, recorria ao caso da víbora enregelada que, socorrida pelas mãos de caridoso caminhoneiro, readquirir o equilíbrio, inoculando-lhe veneno letal. Retraído nas interpretações que lhe agradavam, passou a vida, paradoxalmente. Aceitava a revelação divina, mas negava o espírito de sacrifício. Se algum companheiro ponderava a inconveniência do rigorismo, à frente dos textos sagrados, valia-se das passagens que, de algum modo, lhe garantiam os pontos de vista e observava: o próprio Cristo não asseverou que nenhum fio de cabelo da cabeça cairá sem que o Pai o queira. Se nossas dificuldades estão dependendo da vontade de Deus, como entender as interferências da criatura? Cristalizando-se-lhe a estranha atitude mental, tratou de ensimesmar-se na terra. Depois de trancafiar-se na torre falsa do individualismo excessivo, cercou-se de cofres pesados e flores leves num palacete que resumia os mais avançados serviços de conforto moderno. Sentindo-se amplamente desobrigado de auxiliar a quem quer que fosse, amealhou facilmente o que pôde, precavendo-se para o futuro. No campo teórico, era notável discursador, mas no terreno da ação, Juvenal entregara-se, inerme, às sugestões que o egoísmo lhe oferecia. Sermões de luta lhe batiam às portas, implorando socorro para desamparados, informava, semi-colérico. Não dou. Cada qual recebe o que merece. Onde guardarão vocês a cabeça? Isto é invasão de seara alheia. A beneficência é dever do Estado. Não posso interferir com autoridades. Quando alguém lhe dizia que dor não esperava por decretos e que a morte não costumava ler portarias governamentais, explodia furioso. Sublinhado, cada espírito se cerca daquilo que merece ou pede. E lá vinha Juvenal com vastíssima série de referências às leis regenerativas. Para afirmar-se, estribava em estudos de toda sorte. Recorria a doutrinas orientais e ocidentais. Citava inumeráveis exemplos da própria vida. E ninguém lhe deslocava o parecer. Perdoem-me, exclamava, irritadiço, mas creio guardarem escassos deveres em casa. De outro modo, não perturbariam o serviço divino, porquanto esta caridade pedinchona não se harmoniza com a justiça. Se vocês soltarem todos os malfeitores presas à grade do sofrimento adequado, que seria do mundo em que vivemos? Saibam que não as acompanho. Sou adversário da desordem. Invariavelmente, retirava-se às protetoras dos necessitados, em meio à tristeza e ao desapontamento. Em semelhante rumo, prosseguiu Juvenal até a desencarnação, fim da qual, entrou em aflitivo isolamento. Vivia a esmo, como que envolvido numa coluna de neblina espessa. Lamentava-se, chorava, pedia auxílio, mas em vão. Pressentia a passagem de muita gente em torno dele, mas ninguém lhe prestava atenção. Apareceu, todavia, um momento em que o desventurado foi atendido por um mensageiro da assistência divina. Valendo-se do ensejo, lastimou-se, suplicou, exigiu. Afinal, declarava em desespero não fora um criminoso, um perverso. O enviado, de olhar translúcido e coruscaste, informou calmo: filho, cada qual recolhe o que planta. A árvore do egoísmo não produz flores de cordialidade. Juvenal desfez-se em explicações. Acusado pela consciência, pretendia argumentar contra si próprio. Se não praticara a maior soma de bens a que supunha conveniente, não dever contrariar os dispositivos das provações remissoras. Sim, acrescentou o emissário, sereno, de acordo com os mesmos princípios, compreende-se-lhe, agora a solidão. Quer dizer, exclamou Silva, desalentado, que deveremos invadir os celestes desígnios. O mensageiro, porém, esclareceu sem perturbar-se: se a dor humana é lavoura de renovação para quem sofre e resgata, é também sementeira sublime para todos aqueles que desejam plantar o bem imperecível. De outra forma, Jesus não precisaria imolar-se na cruz por nós todos. O interlocutor escutava, admirado. Antes, contudo, de sua argumentação, o venerável socorrista indagou, direto: Juvenal, se você, quando via alguém aproximar-se de sua porta ou de sua personalidade, conhecia de tão perto a questão do merecimento, nunca pensou que a sabedoria e o programa de Deus atuavam em cada acontecimento, através de ligações invisíveis, porque o sofredor ou o necessitado já se faziam dignos de seu amparo e de sua proteção. Silva, que, não obstante egoísta, recorria ao raciocínio e à lógica, perdeu o gosto de responder, mergulhou a cabeça entre as mãos e começou a meditar. 107:42,
até Moisés. Quando Euclides Brandão desencanou, aguardava imediato ingresso ao paraíso. Vivera de Bíblia na mão, consultando textos diversos. Declarava sempre que os 10 mandamentos lhe controlavam a vida. Em pensamento, embora quisesse o mundo inteiro para si, reverenciava a Deus, não lhe pronunciava debalde o santo nome, observava o descanso dominical, honrava os pais, não matava, não adulterava, não furtava, não cobiçava, de público, os bens do próximo, não obstante enredar as circunstâncias em seu favor, quanto lhe era possível, e não se entregava aos falsos testemunhos. Por tudo isso, sentia-se Brandão com direitos líquidos no país da morte. Atingindo, porém, o limite, entre este mundo e o outro, em plena alfândega da espiritualidade, o vosso companheiro surpreendeu-se. Era atendido sem considerações especiais. Naquele vasto recinto de trabalho seletivo, via-se tratado como consulente vulgar numa agência de informações. Chamado a esclarecimentos, travou-se entre ele e o funcionário da Justiça Divina interessante diálogo, depois das saudações espontâneas. Não há ordem, determinando minha transferência definitiva para o céu? Perguntou, confiadamente. O interpelado, com jovial expressão, observou após inteirar-se, com pormenores, quanto à sua procedência. Não foi expedida qualquer resolução superior nesse sentido. O amigo era cristão. Sem dúvida, replicou Euclides, mordido no amor próprio, aceitei Jesus integralmente. Aceitou e seguiu. Perfeitamente. Lia-lhe o testamento dia e noite. Liu e praticava-o com a máxima exatidão. Retirando, porém, os benefícios do Evangelho, aproveitava-se dele para renovar-se em Cristo, revelando-se melhor no aprendizado da sabedoria e da virtude. Euclides respondeu afirmativamente. E porque se mostrasse um tanto melindrado com as interrogações, o fiscal da esfera superior recomendou-lhe enfileirar alguns dados autobiográficos, o mais sucintamente possível. Pretendia decifrar o enigma. 108 Encorajado, Brandão foi claro e breve. Eu, disse ele, demonstrando o gosto de exprimir-se invariavelmente na primeira pessoa, fui um homem justo na terra. Sempre guardei cuidado em preservar esta característica de minha personalidade. Se recebia dos outros bondade e respeito, pagava com moedas iguais. Aos que me agradavam, aquinhoei com as vantagens suscetíveis de serem articuladas com a minha influência. Tanto assim que deixei meus haveres a quantos me souberam conquistar simpatia. A todos, porém, que me fizeram mal, retribuí conforme propunham. Nunca tive inclinação para ajudar malfeitores, porque para eles não há suficientes grades no mundo. Quando molestado pelos maus, sabia conjugar o verbo corrigir e, se me incomodavam duramente, punia-os com aspereza. Corda e ferro não podem ser esquecidos na melhoria dos homens. Em sendo perseguido, jamais permiti que os amigos me tomassem dianteira na desforra. Não me calava ante qualquer desafio, por isso, se era convidado a contender, competia a me ganhar as demandas. Pisado pelos outros, dava o troco, de conformidade com as circunstâncias em que recebia as ofensas. Nunca perdi tempo, ensinando a delinquentes e vagabundos o que não desejavam aprender, e, se as pessoas nobres tratei com generosidade, ofereci aos desonrados a repulsa que mereciam. Quando recebido a flores, improvisava um jardim aos que me favorecessem, mas, se era surpreendido com as pedradas, respondia com uma chuva de pedras. Fez longa pausa e acentuou. Não suponha que exerci a justiça com facilidade. Ao homem de minha estirpe, que procura ser equilibrado e cristão, muito ingrata é a experiência terrestre. Estampou engraçada expressão fisionômica e ajuntou. Segundo vê, minhas reclamações são oportunas. Se o paraíso não estiver aberto para mim, que andei de Bíblia nas mãos. O funcionário celeste, bem-humorado, interveio para esclarecer. O plano superior não lhe cerrará a passagem, conquanto, Brandão, a sua justiça não haja conhecido a misericórdia. Oh! Mas nunca assumi compromissos sem consultar os sagrados textos. Sim, disse o sábio interlocutor você chegou até Moisés. Voltará naturalmente ao corpo de carne, a fim de prosseguir o aprendizado com Jesus, Cristo. E, sorridente, acrescentou. Seu curso está com um atraso de 1900 anos. Foi ao ouvir este esclarecimento que Euclides baixou a cabeça e calou-se,
como quem se dispunha a refletir. 109,43, com lealdade fraterna. Meu amigo, alega você a impossibilidade de aceitar-nos a sobrevivência, por não atestar,